Amém? Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos felizes por mais essa oportunidade que Deus nos dá, né? Hoje, eu creio que neste momento, as pessoas fazem planos, mas Deus muda os planos, né? Nosso irmão pastor Isaac achava que hoje estaria lá na Lagoinha, hoje à noite, participando de um culto lá, mas eu fiquei sabendo que ele está pregando numa igreja lá perto da casa do meu cunhado, né? A gente faz plano, vou fazer assim, assim, mas Deus é assim, amém? Eu também não, eu fiquei sabendo, quando foi agora aqui, a semana da viagem, eu disse que era para que eu estivesse aqui, então nós estamos aqui em nome de Jesus, amém? Meus amados, nós vamos neste momento orar para que Deus abençoe o culto desta noite e também orar, né, para que Deus abençoe os ofertantes, os dizimistas, amém? Então vamos ficar em pé, vamos orar pelos irmãos que vão ofertar, que vão dizimar. Normalmente se ora depois, mas eu vou orar antes e pedir a Deus que Deus te abençoe, amém? Para que nunca falte na sua mesa, para que nunca falte na sua casa, amém? Para que Deus, Ele possa te abençoar. Nós, meus irmãos, precisamos entender que nós dependemos de Jesus, amém? Nós temos de entender que não é o homem, não é a liderança, é Jesus quem cuida da gente, amém? Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai querido, meu Pai amado, neste momento nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, nós lhe pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, a Tua bênção, meu Pai, a Tua vitória sobre a vida de cada um dos irmãos. Olha para aquele que está enfermo, para aquele que está desencanado, ó Deus, e realiza, Pai, a Tua obra, meu Deus. Nós lhe pedimos na certeza, na confiança, Pai, de que só o Senhor é quem pode realmente nos abençoar, conceder a bênção, conceder a vitória. Pai, nos ajude agora, Pai. Nós te louvamos, agradecidos, Deus, em nome de Jesus. Opera, Senhor, de uma maneira toda especial. Enxuga as lágrimas daqueles que choram. Opera, Senhor da glória, o milagre. Abençoa os irmãos que vão ofertar, que vão dizimar. Meu Deus, confirma a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Neste momento, aleluia, Jesus. Os irmãos podem sentar. Nossos irmãos vão passar com a salva. Os irmãos vão contribuir. Nós vamos agora abrir as nossas Bíblias para a nossa meditação nessa noite. No livro de Marcos, capítulo 7. Amém? Glória a Jesus. Marcos, capítulo 7. Aleluia, Jesus. Nós temos aqui alguns pedidos de oração que nós vamos apresentar no final. Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então vamos ler, meus irmãos, juntos a palavra de Deus. Todos querem ficar em pé. Nós vamos ler um texto que só tem aqui no Evangelho de Marcos, né? Só no Evangelho de Marcos. Muitos milagres, muitas passagens da Bíblia estão nos quatro. Tem passagens que estão nos 4 evangelhos. Mas essa cura aqui está só no livro de Marcos. Vamos ler, diz assim: E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte,
de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós lemos a Tua palavra e nós lhe pedimos, Senhor, fale conosco, Pai, de uma maneira toda especial. Senhor, meu Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe, meu Deus, o desejo, o anseio de cada coração. Por isso, nesta noite, Pai, estenda as Tuas mãos para curar, para libertar, para realizar, meu Deus, o Teu milagre, Senhor. Olhe para cada um, meu Pai. Ajuda, Senhor, aquele que está abatido, aquele que está caído. Levanta, meu Deus. Abra os ouvidos daqueles que estão surdos espiritualmente, Pai. Abra a garganta, meu Deus. Coloca a palavra nos nossos lábios. Nós lhe pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, nós vemos aqui a cura de um surdo que falava com dificuldade, que falava difícil. Outras traduções dizem um gago. Mas, meus irmãos, a Bíblia mostra muitos milagres de Jesus. Em cada um, ele fez de uma maneira. Houve casos que ele levou o enfermo a meio da multidão e lá o curou. Houve casos em que ele cuspiu no chão, fez lodo e untou os olhos, como fez com o cego de nascença. Houve também o cego de Jericó, que ele mandou que o trouxesse. Houve aquele surdo lá de Lucas capítulo 11, no verso 14, que estava possesso de um demônio mudo, e ele expulsou o demônio e o homem voltou a falar. Então, meus irmãos, ele age como ele quer, quando ele quer fazer um milagre na nossa vida. Nós vemos aqui o surdo que falava com dificuldade. A Bíblia fala de um servo também que falava com dificuldade. Moisés. Moisés, Senhor, eu não sei falar. Como é que eu vou fazer? E o que foi que Deus disse para Moisés? Quem foi que fez o homem? Quem é que fez a língua? Quem é que colocou no homem o entendimento para que ele falasse? Então, meus irmãos, a Bíblia, ela é o livro que relata as obras, os milagres, as operações de Deus. Aqui diz que ele, tornando a sair do território de Tiro e de Sidom, ele foi até o mar da Galileia. E de lá vieram com aquele homem mudo, pedindo que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Meus amados, é como se Jesus ele faz de acordo com um propósito humano. Não, ele não faz, ele faz do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer fazer. E muitas vezes nós somos surpreendidos com a operação de Deus.
Eles queriam que ele impusesse as mãos, mas ele estava ali para fazer diferente. E nessa noite ele quer fazer diferente. Ele não quer fazer o normal, o trivial, o que sempre faz. Ele quer fazer algo diferente na sua vida hoje. Meus amados, o importante é que você está aqui. Como você veio à presença de Jesus, eu não sei. Eu não sei até hoje o que tem te impulsionado. Mas eu sei uma coisa. Ele quer fazer na sua vida. E para ele fazer, só é preciso uma coisa: estar com ele. Não importa se é no meio da multidão, não importa se é no meio da igreja. Meus irmãos, eu uma vez passei por uma situação difícil, fui vítima de um erro médico em um dos hospitais aqui de Campina Grande. Eu fui internado naquele hospital, muitos conhecem aqui essa história, mas meus irmãos, lá no meio daquele hospital, numa enfermaria, que tinha parece que 5 leitos, num quarto pequenininho, e eu estava ali, e eu dizendo, meu Deus, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso comigo? Eu sou teu servo. Mas, meus irmãos, naquele momento em que eu comecei a falar com Deus, Deus falou comigo, lá dentro daquele hospital, e Deus me mostrou que Ele estava me provando, e Ele me levou naquele lugar, porque Ele tinha um propósito. Então, meus irmãos, Deus, Ele age com propósitos na nossa vida. A Bíblia diz que estava ali aquele homem, mudo e também gago, né? Falava com dificuldade. Nós sabemos, a nossa irmã Kátia sabe muito bem o que é, né, comunicar com uma pessoa muda. O pai dela é mudo e surdo, né? E é uma pessoa que muito amável, sempre a gente está encontrando por aí. Então, meus irmãos, há uma dificuldade. Há uma dificuldade da nossa parte para comunicar e há uma dificuldade dele para comunicar com as pessoas. Eu sei que muitas vezes as pessoas que têm esse problema, às vezes até se irritam, porque estão querendo comunicar e as pessoas não estão entendendo. Então, meus irmãos, nesse caso desse homem, ele foi levado a Jesus. E o pedido era que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Mas aqui diz que o que Jesus fez? Jesus fez diferente. Jesus tirou ele à parte. Jesus levou ele no canto. Há momentos, meus irmãos, há situações que Deus nos leva no deserto. Há situações, há momentos em que Deus, Ele cria circunstâncias. Ele nos leva ao deserto. Moisés estava muito bem lá na casa do seu sogro. Ele já tinha uma esposa, muito linda, já tinha filhos. Estava ali há 40 anos cuidando do rebanho do seu sogro. Mas Deus fez com que o rebanho se afastasse do caminho normal. E ele, à procura do rebanho, ele encontrou uma sarça. E aquela sarça estava pegando fogo. Uma sarça pegar fogo no deserto é normal. Mas pegar fogo e não se consumir, aí é normal. Aí não. Aquela sarça ardia e não se consumia. O fogo estava ali, mas ela estava intacta. E a Bíblia diz que Moisés fez o quê? Ele olhou para lá e se aproximou. E ali Deus falou com ele. Aqui nós vemos que Jesus tirou a parte de entre a multidão. Levou ele num lugar à parte. Nós somos ensinados a entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta
e em mistérios falar com Deus. Falar com Deus, muitas vezes sem ninguém estar vendo. Mas também somos exortados a clamar. Clama a mim e responder-te-ei. Você já viu alguém clamar? Isso não é clamar. Clamar é soltar a voz, soltar o gogó. Mas há momento que ele diz que ele nos leva aos lugares em que nós muitas vezes somente sussurramos quando estamos passando por um deserto. A Bíblia diz que Jesus, tirando-lhe a parte de entre a multidão, Jesus colocou os dedos dos ouvidos daquele surdo. Jesus, cuspindo, tocou-lhe na língua. Tratamento diferente, né? Ele fez diferente. Meus irmãos, ele fez como ele quer. Ele não impôs as mãos, mas ele tirou o homem à parte, porque muitas vezes ele quer falar conosco só. Há momentos na vida que ele nos coloca em situações, muitas vezes nos acorda na madrugada, muitas vezes nos tira do nosso leito, para que ele possa falar conosco, ou nos levar a ouvir. Aquele homem precisava de ouvir. E a Bíblia diz que Jesus, ele colocou os dedos nos ouvidos para tirar o impedimento, como que para furar de um lado para o outro, furar a incredulidade, furar a dúvida e falar com ele. A Bíblia diz: fique em pé que eu vou falar contigo. Glória a Jesus. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. E naquele momento, ele colocou os dedos e tirou o obstáculo. Ele tirou o que estava impedindo. O que está impedindo de você ter uma vida na presença do Senhor? O que está te impedindo de tomar hoje a sua decisão? O que está te impedindo? Meus amados, a Bíblia diz que Jesus colocou os dedos para tirar os obstáculos. Ele colocou o dedo nos ouvidos. Ele cuspiu na língua para tirar a secura daquela língua, para tirar o que estava entravando, impedindo que aquele homem falasse com toda a nitidez, falasse com a sua voz limpa. Jesus, ele estava ali para fazer o milagre. Então, meus irmãos, a Bíblia diz aqui que ele levantou os olhos quando ele tirou o homem, depois que ele colocou os dedos naqueles ouvidos, tirou o que estava impedindo, depois que ele cuspiu na língua para tirar todo o entrave, ele disse, ele levantou os olhos para os céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Efatá é uma palavra aramaica. Jesus, ele, durante o seu ministério, tanto ele falou no hebraico como falou no aramaico. E efatá é uma palavra no aramaico, que quer dizer abre-te. Abre-te ouvido que está surdo. Abre-te boca que está fechada. Aleluia, Deus quer que seja aberto. Aleluia, para entrar a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra, meus irmãos, o milagre acontece. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz, lá no livro de Salmos, há um texto, se não me engano, no Salmo 107, no versículo 20, onde está escrito: enviou
a sua palavra e os sarou. Ele quer que nossos ouvidos estejam abertos. Ele faz um milagre através da sua palavra de abrir, para que ele envie essa palavra que sara, essa palavra que cura. E nessa noite, ele quer fazer, ele quer operar, ele quer sarar. E para isso ele tira os obstáculos. Nós também devemos tirar os obstáculos. Nós também devemos dar lugar a Deus. O que é que está te impedindo de ouvir? De deixar essa palavra entrar por aqui e descer ao seu coração? E transformar a sua vida? Coisa diferente, né? Agora não era simplesmente ele cuspir no chão, fazer lodo, fazer com a saliva, fazer um lodo e untar os olhos do cego. Ele agora cospe na língua que não falava, na língua daquele homem que era mudo. Ele coloca os dedos nos ouvidos, ele faz diferente. Ele tem muitos meios de fazer, ele tem muitos meios de operar. Agora o que nós precisamos é de deixar ele operar na nossa vida, é de deixar ele agir, é de deixar ele trabalhar na nossa vida. Aqui nós vemos, meus amados, que ele destrava aquilo que está impedindo. Agora cabe a nós dar lugar a Deus e não dar lugar ao pecado, não dar lugar ao inimigo. Glória a Jesus. Ele disse: abre-te, efatá. Glória a Jesus, abre-te. Muitas vezes, hoje, você está aí precisando de ter a sua língua, a sua garganta, a voz aberta, os seus ouvidos abertos, para ouvir Deus falar na sua vida. Deus está dizendo: abre-te. E você precisa de abrir também o seu coração, deixar Deus fazer. Esse milagre é diferente dos outros. Ele fez diferente. Aquele moço, o filho do régua, Jesus disse: vai, que o teu servo, o teu filho está vivo. Aquele homem, quando ele ouviu Jesus dizendo: vai, que o teu filho está vivo, ele foi. A princípio ele estava dizendo: Senhor, desce, antes que meu filho morra, vamos comigo lá. Mas Jesus: se você não ver sinais e milagres, você não vai crer. Mas desce, vai para a tua casa, que o teu filho está vivo. Quando ele chegou em casa, seu servo ia correndo: teu filho está vivo. Ele: que horas que ele ficou curado? Ontem, por volta das 7 horas. Ele disse que justamente na hora que Jesus disse: vai, que o teu filho está vivo. Então, meus irmãos, ele tem os meios. Ele tem os meios. E naquele surdo, naquele mudo e gago, que falava com dificuldades, ele agiu, colocando o dedo nos ouvidos, colocando saliva, cuspindo na língua daquele mudo, daquele gago, e dizendo: efatá, abre-te. Ele está dizendo nessa noite: dê lugar ao Espírito Santo. Deixe a palavra de Deus entrar no seu coração. Deixa Jesus dizer, ouça Jesus dizendo: abre-te. Ouça o efatá de Jesus. E fale aquilo que Deus tem feito na sua vida. Quando disseram para Pedro e para os demais que estavam presos, ordenou-lhes que não dissessem nada mais sobre o nome de Jesus. E Pedro disse:
nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto, daquilo que nós temos ouvido. Nós não podemos. Nós não vamos prometer que não vamos falar, não, porque nós vamos falar. E aqui Jesus disse para aquele povo: não saiam dizendo o que eu fiz. Mas a Bíblia diz que o povo desobedecia, né? O povo saía dizendo. Jesus disse para eles: olha, dizia que a ninguém o dissesse, mas quanto mais nos proibia, tanto mais eles divulgavam. Aleluia! Nós não podemos deixar de falar daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus faz. E nessa noite, Ele está falando comigo, Ele está falando contigo. Nesta noite, Ele está nos dando esta bênção, este milagre, para que você possa passar também aos outros e dizer aos outros aquilo que Jesus fez na sua vida. Ele faz do jeito que Ele quer. Cada um tem recebido das mãos de Deus. Cada um tem recebido o milagre das mãos de Deus, de uma maneira ou de outra. Mas hoje, nesta noite, Ele quer que você esteja disposto e pronto para receber o tratamento dele. Não importa como, mas Ele vai fazer. Tem pessoas aqui enfermas, Ele vai curar. Aleluia, aqui tem uma pessoa, aleluia, que você está muito preocupada com o problema de enfermidade. Mas Jesus está dizendo que vai te curar nessa noite. Aleluia. Aqui tem pessoas que estão sem paz, não conseguem dormir à noite. Mas o Senhor está dizendo nesta noite que vai resolver, que vai fazer na sua vida. Vamos ficar em pé. Vamos orar para que Deus possa conceder a bênção, conceder o milagre. Amém? Vamos neste momento, glória a Jesus, curvar a nossa cabeça e vamos agradecer. Amém? Vamos agradecer ao Senhor as bênçãos, os milagres, o que Ele fez, o que Ele vai fazer. Amém? Começa a agradecer. Começa a agradecer aquela bênção que você está dizendo. Vai agradecendo e Deus vai fazer na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, neste momento, Deus, nós nos colocamos diante de Ti, nós lhe pedimos, ó Deus, o Teu milagre, a Tua maravilha, ó Deus, estenda agora as Tuas mãos para confirmar, ó Deus e Pai, o Teu milagre, Pai, a Tua maravilha, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, estenda as Tuas mãos, Pai. Estenda as Tuas mãos para operar o milagre na vida de cada um agora, meu Deus. Enxuga as lágrimas daqueles que choram, daqueles que estão passando, meu Deus e Pai, por uma necessidade das Tuas mãos. Aquele que está enfermo, meu Deus. Aquele que está desenganado no hospital, no seu leito de dor. Mas visita agora, Pai. Conceda, meu Deus, a Tua bênção. O Teu milagre agora, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, confirma agora, Pai, o Teu milagre. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Maravilha é estar na presença do Senhor. Ele muitas vezes nos leva lá no deserto, nos leva lá no canto, para poder dizer: Efatá, vai falar conosco, para nada impedir de nós ouvirmos. E Ele tem feito isso nas nossas vidas. Amém? Levante a mão para o céu. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo,
as bênçãos consoladoras dos altos céus, seja sobre todos agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cumprimente o seu irmão, fale com o seu irmão. Glória a Jesus. Glorifica a Deus.